A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Estamos iniciando mais um videocast Pense e Repense. E eu quero começar agradecendo a Deus por termos esta rica oportunidade de nos encontrarmos aqui para compartilharmos das coisas de Deus, para poder falar de coisa boa, né? O mundo está cheio de notícia ruim o tempo todo. Quando você vai assistir um telejornal ou quando você vai ler um jornal, meu Deus, tanta coisa ruim acontecendo. Mas, na verdade, quando nós focamos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, nós conseguimos perceber grandes bênçãos e maravilhas que Deus tem já realizado e ainda tem muito mais para realizar na nossa vida, tá bom? Olha, eu peço a você que a partir de agora, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva nesse momento, acione também o sininho para que você possa ser informado de quando tem novidades aqui no nosso canal. Este nosso programa, ele vai ao ar toda segunda e toda sexta-feira. Toda segunda e sexta, às 7 da manhã. Mas essa é a vantagem do YouTube, né? O material fica aqui. Está postado aqui. Então você pode assistir quantas vezes você quiser e também compartilhar com outras pessoas se essa palavra tem sido relevante para a sua vida, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre este tema. Não negocie os seus sonhos. Não negocie os seus sonhos. E como base para essa palavra que eu quero trazer para você, eu quero te lembrar uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada. Uma história que é relatada no livro de Êxodo, quando o povo de Deus, o povo hebreu, estava vivendo uma escravidão no Egito que já durava 430 anos. Muito tempo, né? Imagine aí quantas gerações que foram nascendo dentro da escravidão, sem conhecer o que era liberdade. Então, Deus, num determinado momento, ele chama Moisés. Moisés está lá no deserto, com aproximadamente 80 anos de idade. Deus chama a atenção dele através de fazer a sarça arder e não pegar fogo, só para chamar a atenção. Quando Moisés vai ver o que é aquilo, Deus começa a falar com ele. E olha, imagine, um povo vivendo numa escravidão de 430 anos e Deus chama Moisés e faz essa seguinte promessa, traz essa seguinte ordem aqui. Deixa eu ler para você. Êxodo capítulo 3, dos versículos 16 em diante. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, olha isso, gente, chegar com o rei do Egito, né, o faraó, e dizer assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, isso aqui é Deus falando, né? A não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Imagine, você ouvir isso, quer dizer que uma escravidão de 430 anos vai acabar de repente. De repente, Faraó vai dizer, tá, podem ir. Ainda tem mais. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias.
todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Gente, vamos resumir isso aqui. Imagine, esse povo está vivendo numa escravidão terrível, que já dura 430 anos, de repente recebe uma promessa de Deus de que eles vão receber a liberação do faraó para sair do Egito, porque Deus vai fazer maravilhas para que isso aconteça, né? Essas maravilhas aí, já entenda, as 10 pragas, tá? E ele ainda diz que os egípcios terão boa vontade para com o povo hebreu, que vão dar prata, vão dar ouro, vão dar roupas, antes deles irem embora. Seria como se fosse um despojo. Despojo é uma coisa que acontecia só na guerra, né? Quando você vence o exército inimigo, aí você pega tudo que eles tinham de bem, você traz para você, porque isso é o despojo de guerra. Mas, puxa vida, como é que isso iria acontecer? Pronto, então aqui estabelece o que eu quero compartilhar com você. Aqui um sonho é dado. Uma promessa é feita. Sabe, se você parar para pensar, você vai perceber que existem promessas feitas ao seu coração. Existem coisas que Deus já falou para você, seja através de pregações minhas, de pregação de outros pastores que você ouviu, através de uma leitura que você estava fazendo na Bíblia Sagrada, Deus falou ao seu coração. E sabe uma coisa que geralmente acontece? Muitas pessoas, quando recebem uma promessa de Deus, e quando vê o tempo passar, quando vê as dificuldades acontecerem, geralmente essas pessoas começam a esmorecer. Elas começam a duvidar se os seus sonhos realmente são sonhos dados por Deus ou se ela estava fantasiando. Ou seja, começa neste momento uma espécie de uma negociação. Eu quero adiantar a história para você porque ela é um pouquinho longa, então eu tenho que resumir. Olha o que começa a acontecer. Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito, na intenção de quebrar o coração de Faraó. E o que acontece? A cada momento que isso acontecia, de uma fase para outra, quando Faraó via que a situação do povo egípcio estava muito complicada diante daquelas pragas, ele mandava chamar Moisés e tentava negociar. Uma das vezes ele chamou Moisés e disse assim, olha, tudo bem, vão, mas não vão muito longe, inclusive orem por mim. Ou seja, parece que está sendo uma bênção. Imagine, Moisés poderia voltar para o povo já dizendo assim, olha gente, Faraó está amolecendo o coração, deixou a gente ir, só que não é para a gente ir muito longe, e inclusive pediu até oração para a gente. Está percebendo? Isso poderia, nesse momento, até mexer com o coração de Moisés e ele imaginar, pronto aí, tá vendo? Não vamos também querer sair daqui, ir embora para longe, tomar posse de outras terras. Ele deixou a gente ir aqui por perto, vamos ficar aqui por perto, já pediu até oração para a gente. Entende o que eu estou querendo te dizer? Aí é a proposta, o sonho começa a ser negociado, ou pelo menos uma tentativa. Às vezes, diante das suas lutas, você estava sonhando aqui em cima, diante das dificuldades, começa você agora a diminuir o tamanho do teu sonho. Deixa eu te dizer, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E sabe como é que diz o apóstolo Paulo? Ele é poderoso para fazer por mim e por você muito mais do que a gente pede e muito mais do que a gente pode imaginar. Então isso quer dizer que eu não tenho que ficar esperando menos de Deus. Como se eu tivesse que facilitar para Deus realizar um sonho, sabe? Oh, meu Deus, eu sei que tal coisa que eu estou pedindo ou que o Senhor prometeu para mim, está muito difícil de acontecer, então eu aceito que aconteça isso daqui. Nós não podemos negociar os nossos sonhos. Eu repito, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diante das pragas que continuam sendo lançadas sobre o Egito, daqui a pouco o Faraó manda chamar novamente Moisés e diz assim, olha, faz o seguinte, vocês podem ir, tá bom? Podem ir. Mas faz o seguinte, vão só os homens, vocês não levem nem as crianças e nem as mulheres. Qual era a intenção de Faraó?
Primeiro, que essas crianças, elas iriam crescer e continuariam trabalhando como escravos no Egito. As mulheres iriam dar à luz no momento em que tivesse relacionamento com algum outro homem, até porque essas crianças iriam crescer, aquela visão na época era só de reprodução, então ele continuaria tendo ali a sua linha de produção de escravos mantida, tanto através das crianças como através das mulheres. Mas poderia ser um bom negócio. Poxa, Moisés poderia imaginar assim, bom, não estava deixando ir ninguém, agora já está deixando os homens irem embora, então tudo bem, que as mulheres fiquem, as crianças fiquem, e os homens estão livres para começar uma nova nação e tal. Enfim, ele poderia ter um punhado de pensamento, mas ele também não aceitou. Eu repito, às vezes nós somos tentados a renegociar os nossos sonhos, a mudar o foco, a diminuir o tamanho das coisas que nós estamos buscando, como se Deus não fosse capaz de fazer aquilo. Moisés não aceitou. E essas negociações continuam, até que chega um momento que Moisés recebe novamente o chamado de Faraó, e Faraó diz assim, olha, faz o seguinte, tudo bem, já que você não aceitou, pode ir. Vão as mulheres, vão as crianças, vão os homens, mas não levem os animais. Tá vendo? Não levem os animais. Ou seja, vão, mas vão sem prosperidade. Vão, mas não levem os animais, porque sem os animais eles não poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor. Sem os animais eles não teriam alimento para eles mesmos. Você percebe? É assim que, infelizmente, o inimigo das nossas almas tenta trabalhar com a gente. Olha, você sonhou muito alto. Quem é você para alcançar isso daí? Se dê por satisfeito de ter isso ou de ter aquilo outro. Quantas vezes na nossa vida nós somos chamados a mudar os nossos sonhos, a diminuir as nossas expectativas. Às vezes chegam pessoas para perto da gente e dizem assim, ei, você está sonhando demais, rapaz, você virou um sonhador. Põe o pé no chão, cai na real. Sabe o que é cair na real para a gente que crê em Deus? É que Deus é o Deus do impossível e que Ele pode todas as coisas e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí, nessas negociações que Moisés não aceita nenhuma delas, eu quero chamar a sua atenção para as últimas palavras de Moisés para o Faraó. Então, no capítulo 10 de Êxodo, dos versos 24 em diante, diz assim, então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, isso após logo a 9ª praga, né? Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Em outras traduções diz assim, nenhuma unha vai ficar para trás. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Ou seja, não aceitou e ainda disse, ô Faraó, deixa eu te dizer uma coisa, vamos parar de discutir, deixa eu te dizer, para o senhor ficar ciente logo de uma vez, não vai ficar nenhum casco do animal. Não é que a gente vai deixar animal ou alguém para trás, não vai ficar nem unha para trás. Nós vamos levar tudo que é nosso. E mal sabia Faraó que eles ainda levariam prata, ouro, roupas, riquezas consigo. Porque a promessa de Deus havia sido feita e a promessa de Deus não volta atrás. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Eu não sei o tamanho das suas dificuldades, eu não sei a distância que você está enfrentando entre o que você quer, entre o que você deseja e o momento que você está vivendo, mas uma coisa é certa. Deus ele tem poder para encurtar caminhos, Ele tem poder para abreviar o tempo, Ele tem poder para renovar as suas forças, mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, sonhe e sonhe cada vez mais, porque o nosso Deus confirmará as obras das suas mãos. Vamos orar? Meu Deus, quantas pessoas que estão tendo os seus sonhos, ó Pai, atacados. Sonhos que estão sendo atacados pelo tempo, pela aparente demora.
sonhos que estão sendo atacados pelas dificuldades, pelas impossibilidades das coisas acontecerem, mas a nossa fé, ela deve se sobrepor a tudo isso, pois continuamos crendo num Deus vivo, poderoso, um Deus fiel, que aquilo que prometeu é fiel para cumprir. Portanto, eu te peço que nenhum dos teus filhos esmoreça, que nenhum dos teus filhos negociem os seus sonhos, mas que continuem crendo que o Senhor é fiel para cumprir. Que no tempo certo, o tempo perfeito que é o seu tempo, as coisas aconteçam, se manifestem e o seu nome seja honrado, glorificado. Que as bênçãos de saúde, de prosperidade, as bênçãos de alegria, de realização aconteçam, se manifestem na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma muito especial. Quero convidar você para compartilhar essa palavra com outras pessoas. Tenho certeza que muita gente será abençoada. E aqueles que estavam até pensando em desistir dos seus sonhos ou diminuir um pouco, achando que estavam sonhando demais, vão perceber que aqueles que sonham em Deus, estes podem ter certeza e convicção que vai acontecer sobre suas vidas muito mais do que esperam. Deus abençoe você. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.